A chuva caía fina sobre o asfalto frio quando ele atravessou a rua, com um capuz encharcado e o olhar cansado de quem já pagou caro demais por erros que não sabe mais como consertar. Chamava-se Davi, mas há muito tempo ninguém o chamava assim. No presídio, o nome dele se dissolveu em números. Agora, apenas o vento parecia lembrar quem ele foi. 3 meses de liberdade, se é que se pode chamar de liberdade um quarto alugado nos fundos de um ferro velho e um emprego que pagava o suficiente para não morrer de fome. Ele acordava cedo, não por esperança, mas por hábito. O café preto era sempre amargo e o rádio antigo tocava canções sobre um país que parecia existir apenas para os outros. Naquela noite, ele caminhava sem destino, como se o peso da vida o arrastasse mais do que seus próprios passos. E foi nesse instante que o som de um grito cortou o ar. Um carro em alta velocidade, um freio tardio e um corpo pequeno lançado ao chão. Davi correu antes mesmo de pensar. O instinto falou mais alto que o medo, mais alto que o passado. Quando se ajoelhou, o rosto da menina estava pálido e os olhos, ainda abertos, refletiam a luz trêmula dos faróis. Ela respirava, mas por pouco. Na calçada, o motorista fugiu. Na esquina, a vida parou. Davi pegou a criança nos braços, o coração disparado, e correu em direção ao hospital mais próximo. Não sabia quem ela era, nem o que o destino tramava, mas naquele instante, pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia ser mais do que o erro que o mundo dizia que ele era. O hospital tinha aquele cheiro misto de éter e silêncio. O tipo de lugar onde o tempo não passa, apenas observa. Davi esperava do lado de fora da emergência, as mãos tremendo e o coração preso entre a culpa e a esperança. A menina estava viva, disseram os médicos. Mas em seus olhos ainda ecoava um medo de perdê-la, mesmo sem saber quem ela era. Enquanto os minutos se arrastavam, lembranças começaram a invadir sua mente como fantasmas sem rosto. O portão do presídio se fechando atrás dele pela última vez. A voz da mãe cansada, dizendo que não aguentava mais visitas. O olhar do juiz quando ouviu a sentença. 5 anos por roubo agravado. Mas o que mais o atormentava não era o crime, era o motivo. A fome. A filha pequena que ele nunca chegou a ver crescer. A mulher que partiu quando ele ainda estava atrás das grades. Agora, ao ouvir os passos apressados dos enfermeiros, Davi sentia como se estivesse preso novamente, não por paredes, mas por lembranças. E quando uma mulher elegante, de salto alto e perfume caro, atravessou o corredor em desespero, ele soube antes mesmo de entender. Aquela era a mãe da menina. Ela passou por ele sem o ver. Chorava e perguntava o nome da filha a cada enfermeiro. Helena, minha menina, onde está minha Helena? O nome ecoou na mente de Davi como uma oração que ele não sabia rezar. Helena. Davi abaixou a cabeça. Sabia que em breve alguém descobriria seu passado. E o mundo não costuma perdoar 2 vezes o mesmo homem. Na manhã seguinte, o sol nascia tímido, como se tivesse medo de iluminar demais o que a noite havia deixado inacabado. Davi ainda estava ali, sentado na recepção, sem saber por que não conseguia ir embora. Talvez porque, pela primeira vez, alguém dependia dele, mesmo que não soubesse seu nome. Foi quando ela apareceu novamente. A mulher da noite anterior. A mãe. Ela caminhava com passos firmes,
mas os olhos denunciavam noites sem sono. O terno caro e o cabelo impecável não conseguiam esconder o desespero que ela tentava disfarçar com compostura. Aproximou-se da recepcionista e perguntou, quase sussurrando, quem trouxe minha filha? Davi levantou-se, hesitante. Fui eu, senhora. Ela o olhou como quem tenta decifrar um enigma. Nos olhos dele havia algo estranho, não ameaça, não interesse, apenas uma honestidade, crua, ferida. Você salvou-a? Fiz o que qualquer um faria. Mas os dois sabiam que não era verdade. Poucos fariam o que ele fez. Quando Helena acordou, a menina pediu para ver o homem da chuva. E foi ali, naquela pequena sala branca, que dois mundos que nunca deveriam se cruzar se reconheceram. A mulher, Laura, empresária, herdeira, dona de uma fortuna construída sobre cimento e aço. Viu em Davi algo que há muito tempo esquecia que existia. Pureza no olhar de quem não tem mais nada a perder. E Davi viu nela um reflexo de tudo que a vida lhe negou. Estabilidade, respeito, amor. Ele pensou em ir embora, mas ela o impediu com um simples gesto. Espere, eu ainda não agradeci. Naquele instante, algo mudou. Não apenas nas palavras, mas no ar entre eles. Era como se o destino, cansado de brincar com os dois, finalmente decidisse colocá-los frente a frente e deixar que a vida recomeçasse. Os dias seguintes foram uma mistura de gratidão e silêncio. Laura não conseguia afastar da mente o olhar sereno daquele homem simples que salvara sua filha. Ele não pediu nada, nem dinheiro, nem reconhecimento. Apenas visitava Helena todos os dias, levando pequenas flores que colhia no caminho. A menina sorria cada vez que o via, e Laura, sem perceber, começou a sorrir também. Mas a paz é um visitante breve nas histórias que o destino escreve. Certa manhã, o motorista de Laura, curioso demais, trouxe-lhe um recorte de jornal amarelado. Ex-detento Davi Alves cumpre pena por roubo e tentativa de fuga. As palavras ardiam como ferro quente. Laura feleu várias vezes, tentando conciliar o que via no papel com o que via nos olhos dele. Um criminoso, um herói, o mesmo homem. Naquele dia, quando Davi chegou ao hospital, ela o esperava na porta. Por que não me contou? Ele abaixou os olhos. Porque não mudaria nada. Eu não queria que a menina me visse como o resto do mundo me vê. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer julgamento. Laura olhou para ele e por um instante quis acreditar que o passado de alguém não define o que ele é hoje. Mas a lembrança do recorte ainda tremia em suas mãos. Davi entendeu que os olhos dela diziam o mesmo olhar que já o condenara tantas vezes. Sem mais palavras, virou-se e foi embora, deixando apenas o buquê de margaridas sobre o balcão. Naquele momento, Laura percebeu algo que nunca sentira antes. Vergonha. Vergonha por viver num mundo que ensina a desconfiar antes de compreender. Passaram-se dias desde que Davi desapareceu. Helena perguntava por ele todos os dias, com a pureza de quem ainda não entende o peso dos segredos dos adultos. Laura, por sua vez, tentava convencer a si mesma de que era melhor assim, afastar o passado,
proteger o presente, manter intacta a imagem que o mundo esperava dela. Mas à noite, sozinha em sua mansão silenciosa, ela revia a cena da chuva, o homem que correu sem pensar, e a mão trêmula que segurava a vida de sua filha. Nada daquilo combinava com o retrato de um criminoso. E foi nesse vazio que algo dentro dela começou a mudar. Numa tarde fria, Laura decidiu procurá-lo. Encontrou o endereço em um formulário que ele havia preenchido no hospital. Era um galpão abandonado nos fundos de um ferro velho. Davi estava lá, sentado sobre uma caixa, consertando um rádio velho que insistia em chiar. Quando a viu, ficou imóvel, como se o passado tivesse voltado para cobrar uma nova dívida. "Por que veio?" perguntou ele, sem raiva, mas com aquele tom resignado de quem não espera mais nada. "Porque eu errei." As palavras saíram simples, mas carregadas de algo que nem ela sabia explicar. Laura olhou em volta. O lugar pequeno, o colchão no chão, os olhos de um homem que carregava o peso de 1000 julgamentos. "Você salvou minha filha, e eu te julguei como todos os outros." Davi respirou fundo. "A gente faz o que pode, senhora. O resto é o que o mundo decide lembrar." Por um instante, o silêncio entre eles se transformou em algo quase sagrado. 2 mundos, 2 destinos. Um marcado pela culpa, o outro pela arrogância, finalmente se reconhecendo como iguais. Quando ela se despediu, deixou um cartão sobre a mesa. Um número de telefone. E no verso, apenas uma frase: "Ainda acredito nas pessoas." Era noite, quando o telefone tocou. Davi demorou a atender. Acreditava que, para alguém como ele, as boas notícias nunca vinham depois das 10. Mas a voz do outro lado não era a do passado. Era a de Laura. "Davi, é a Helena. Ela sumiu." O tempo parou. Ele não perguntou por quê, nem como. Apenas pegou o casaco e saiu, com o coração batendo mais forte do que o medo. A menina havia desaparecido do jardim da mansão, disseram seguranças. A polícia foi chamada. As luzes da vizinhança se acenderam e os jornalistas começaram a cercar os portões. Laura estava em prantos. Quando o viu chegando, quis correr até ele, mas hesitou, o orgulho e o desespero travando um duelo dentro dela. Ele apenas disse: "Eu vou encontrá-la." Horas se passaram. Chuva, estradas, silêncio. Davi caminhava pelas vielas próximas, um instinto inexplicável o guiando, o mesmo que o fez correr naquela primeira noite. E foi ali, perto de um parque abandonado, que lhe ouviu um som fraco, o choro de uma criança. Helena, tremendo, escondida sob um escorregador enferrujado. Ela se encolheu quando o viu, mas logo reconheceu o olhar. "Homem da chuva", sussurrou ela, antes de cair nos braços dele. Enquanto voltavam, uma viatura da polícia o cercou. Um policial gritou: "Mãos na cabeça!" Alguém havia o denunciado, dizendo que o ex-presidiário raptara a menina. Laura chegou logo depois. Molhada, ofegante, desesperada. Ela olhou para Davi cercado por policiais e entendeu, pela primeira vez, o que é injustiça.
Soltem ele. Foi ele quem salvou minha filha, de novo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Davi, ajoelhado na lama, segurava Helena contra o peito. E naquele instante, o mundo pareceu se curvar diante de algo que ele nunca teve: redenção. Dias depois, o sol finalmente voltou a nascer sobre a cidade. A chuva cessara, mas o chão ainda guardava o brilho do que fora tempestade. Davi caminhava devagar pelo mesmo caminho de sempre, mas havia algo diferente em seu passo: leveza. Não era o fim da dor, mas o início da paz. Laura o encontrara novamente, dessa vez não com palavras, mas com presença. Ele havia sido inocentado das falsas acusações. As câmeras que o humilharam agora queriam entrevistas, manchetes, histórias. Mas Davi recusou todas. Não sou herói, dizia. Só fiz o que precisava ser feito. Helena, recuperada, corria pelos jardins da mansão e, às vezes, em dias de sol, pedia para que o homem da chuva a visitasse. Laura nunca negava. E, quando ele chegava, os dois trocavam um olhar silencioso, como quem entende que há coisas que a vida não explica, apenas repara. Numa tarde, ela perguntou: "Você acredita em destino, Davi?" Ele pensou por um momento e respondeu com a serenidade de quem já aprendeu a ouvir o tempo: "Acredito que o destino é só o jeito que Deus usa para nos dar uma segunda chance." Laura sorriu e, pela primeira vez, Davi não se sentiu fora de lugar. A menina correu até ele, oferecendo uma flor. E naquele gesto simples, uma mão pequena entregando cor a quem viveu na sombra, o passado, finalmente, se calou.